Ei, onde você está agora? Perguntei ao meu marido. Eu estava dormindo aqui em casa, até o telefone tocar. Ele retrucou, mas não havia sinal do meu marido em nossa casa, onde eu estava agora. Ele está mentindo para mim. Bom, vamos voltar para quando eu estava grávida do nosso primeiro filho. Meu nome é Aline. Eu finalmente estava esperando nosso primeiro filho no 2º ano de casamento. Faltava apenas um mês até minha data prevista. Estou grávida de 8 meses. Embora eu esteja animada com o nascimento, posso facilmente imaginar a confusão de passar pelo parto e pela criação de um filho pela primeira vez. Eu planejava voltar para a casa dos meus pais neste fim de semana, para que eles me ajudassem por um tempo. Mencionei a ideia de voltar para casa ao meu marido durante o período estável da minha gravidez, mas achei que ele provavelmente tinha esquecido, então trouxe o assunto de volta hoje. Enquanto relaxava e assistia a TV, meu marido mencionou casualmente, voltando para a casa dos seus pais? Assim, você mencionou isso. Se você quiser ir, vá. Eu posso lidar com as coisas aqui perfeitamente sem você. Fiquei chocada com o tom desdenhoso dele, mas não queria discutir, então decidi não retrucar. Bem, eu vou voltar neste fim de semana. Nosso bebê vai nascer no mês que vem. Eu planejo ficar lá por 1 mês ou 2 depois do parto, então provavelmente voltarei em cerca de 3 meses. Por favor, certifique-se de que o quarto do bebê esteja limpo e pronto, ok? Ele respondeu, tá bom, eu teria feito isso de qualquer maneira, e eu não posso te levar até a estação neste fim de semana porque tenho que trabalhar. Tudo bem, eu esperava que ele pelo menos me acompanhasse até a estação, mas essa esperança se dissipou rapidamente. Eu sabia que ele sempre estava ocupado com trabalho, mesmo nos fins de semana, mas gostaria que ele pensasse em como será difícil para mim, estando com a barriga enorme e com muita bagagem para administrar no trem. Eu entendo que ele está ocupado, mas às vezes me sinto solitária. Eu não quero que nosso bebê nasça e se sinta solitário também. Além disso, estou preocupada se conseguiremos criar nosso filho juntos assim. Quando ele se distanciou tanto, com esses sentimentos mistos, comecei a arrumar as malas. Como eu ainda tinha tempo antes de ir para a casa dos meus pais, decidi enviar a maior parte da bagagem por um serviço de entrega. Já tinha limpado a casa de cima a baixo quando comecei minha licença maternidade antecipada. Dizem que mulheres grávidas têm um instinto de aninhamento. Eu tinha montado um berço e preparado um espaço para o bebê, animada para começar nossa nova vida como uma família de 3. Quando voltei, depois de 2 meses e meio, descobri que meu marido estava realmente bagunçado, apesar dos meus esforços para deixar tudo limpo antes de sair. Talvez eu tenha limpado cedo demais, mas ainda assim ele parecia ter esquecido como viver em uma casa arrumada. Ele deixava garrafas de bebida pela metade espalhadas e ignorava as caixas de papelão de suas compras online. Percebi que nunca o tinha visto cozinhar ou limpar desde que nos casamos. Mesmo que eu continuasse tentando organizar as coisas, tudo só ficava mais bagunçado, e comecei a me preocupar com o estado da casa enquanto eu estava fora. Mas com o bebê chegando em breve, tive que me concentrar nos preparativos para o parto. O fim de semana chegou rapidamente, e fui para a casa dos meus pais. Enquanto isso, meu marido nem se despediu de mim para ir trabalhar. Enquanto relaxava na casa dos meus pais, continuei em contato com ele por mensagens todos os dias e ligava a cada 3 dias. Mas, gradualmente, ele começou a ignorar minhas chamadas com mais frequência. Quando consegui falar com ele, percebi que ele estava evitando minhas ligações ultimamente. Perguntei, está ficando cada vez mais difícil falar com você, está ocupado? Mas suas respostas eram vagas, como meio que ou nem tanto. Então perguntei nervosamente, você não está me traindo, está? Ouvi dizer que alguns homens fazem isso quando suas esposas estão grávidas. Ele soou irritado e negou, dizendo, não, por que eu faria isso? É frustrante ser acusado. Sentindo-me inquieta, pedi desculpas rapidamente. Ter essas preocupações enquanto carregava nosso precioso bebê não era bom para minha saúde mental. Eu precisava confiar no meu marido. Decidi. Algumas semanas depois, comecei a sentir as dores do parto enquanto me preparava para ir ao hospital. Eu liguei para meu marido, Carlos. Eu me senti envergonhada de mostrar o quanto eu estava com dor, mas eu realmente queria que ele estivesse lá quando nosso bebê nascesse. Eu pensei que, com certeza, ele ficaria emocionado com o nascimento do nosso filho. Estou em trabalho de parto. Geralmente leva cerca de meio-dia para o primeiro bebê nascer. Então se você sair agora, deve chegar a tempo. Eu realmente quero que você esteja aqui quando o bebê nascer. Você pode até cortar o cordão umbilical. Quando pedi para ele vir, meu marido suspirou, irritado. O quê? Você quer que eu vá de trem agora?
Desculpe, também estou cansado. Não posso, tenho que trabalhar amanhã. Fiquei chocada. Você ainda está falando de trabalho numa hora dessas? Nosso bebê está nascendo. Nosso filho não é mais importante do que o trabalho. Carlos respondeu, irritado, pare com isso, meu trabalho não pode ser substituído. Isso é um momento único, eu sei, mas meu trabalho é crucial. Se eu não fizer, não será feito. Você não entende? Eu tenho que ir, estou ocupado. E ele desligou. Tentei convencê-lo, mas ele não quis ouvir. Enquanto eu chorava de dor durante o trabalho de parto, me perguntava por que ele era tão indiferente ao nascimento do nosso filho. Desde o momento em que descobri que estava grávida, meu filho se tornou minha prioridade, mas, como pai, ele parecia tão distante. Então, enfrentei o parto sozinha. A dor durou um dia inteiro e, no dia seguinte, um lindo menino nasceu. O bebê era tão pequeno, adorável e muito amado. Depois de sair do hospital, meus pais se dedicaram a ele, me ensinando várias coisas sobre como cuidar dele. Em um mês, eu já estava bastante habilidosa em dar banho nele. Meus pais, porém, estavam preocupados comigo. Você tem certeza de que está bem com Carlos? Não podemos deixar de nos preocupar com você quando formos embora. Mas, não querendo incomodá-los, os tranquilizei dizendo, acho que vou resolver isso de alguma forma. Minha saúde está melhorando mais rápido do que eu imaginava. Talvez eu volte para casa na próxima semana. Eles responderam, mesmo? Não exagere. Nos avise se algo acontecer. As pessoas costumam dizer que se recuperar do parto é como se recuperar de um acidente de carro. Mas, graças aos hormônios, eu estava de bom humor e meu corpo estava se recuperando bem. Eu também estava pegando jeito de cuidar do bebê, então decidi voltar para casa um pouco antes do planejado. Enquanto eu ficava com meus pais, Carlos quase não entrava em contato e, mesmo quando eu enviava fotos e vídeos do nosso filho, ele não parecia interessado. Pensei que talvez o sentimento de ser pai realmente aparecesse quando você está ativamente envolvido na criação do bebê. Talvez ele só se sentiria como pai quando passasse tempo com nosso filho. Pelo menos, era nisso que eu esperava, o que me dava forças para continuar. Eu queria surpreender meu marido, então pedi aos meus pais que me levassem de volta para casa mais cedo do que planejado. Estava ansiosa para ver sua reação ao conhecer nosso filho. Seria um momento especial. Eu pensava, aquele em que finalmente se conectaria com o bebê. Não avisei que estávamos voltando, imaginando que seria uma boa surpresa. Afinal, era seu dia de folga, e ele deveria estar em casa. Enquanto voltávamos, fiquei imaginando como seria a cena, eu entrando com nosso bebê nos braços, ele ficando emocionado ao ver o filho, e nós três juntos começando uma nova fase em nossa vida. Além disso, estava curiosa sobre como o bebê reagiria à nossa casa. Será que ele se sentiria confortável em seu novo ambiente? O berço, que havíamos montado com tanto carinho, estava pronto, esperando por ele. Eu me perguntava se a casa ainda estaria arrumada como deixamos, ou se meu marido teria feito alguma mudança para nos receber. Após algumas horas de viagem, finalmente chegamos. Era um misto de cansaço e emoção. Meus pais estacionaram em frente à nossa casa, e eu, com o coração acelerado, segurei nosso filho nos braços enquanto eles pegavam a bagagem no porta-malas. Com uma mão livre, destranquei a porta e entrei primeiro. Logo percebi que algo estava errado. A casa estava completamente silenciosa e às escuras. Uma sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. Voltamos um pouco antes do esperado, mas estamos em casa agora, disse, tentando não demonstrar preocupação. No entanto, a falta de qualquer movimento ou sinal de meu marido me deixou inquieta. Ué, ninguém está aqui, comentei, esperando ver alguma luz acesa, ouvir algum som, mas o silêncio era perturbador. De repente, um cheiro horrível nos atingiu assim que demos alguns passos para dentro da casa. Que cheiro é esse? Perguntei, com o estômago revirando de náusea. Quando finalmente acendi a luz da sala, fiquei paralisada de choque. Eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. O quarto estava uma verdadeira bagunça, mais parecia um lixão do que nossa casa. O chão estava coberto de roupas sujas e embalagens de comida, espalhadas por todos os lados. A pia da cozinha estava cheia de louças sujas, e restos de comida se amontoavam em pratos e panelas. Algumas porções de comida estavam largadas pela metade, cheias de mofo e atraindo insetos. Era como se ninguém tivesse limpado a casa durante semanas.
Até havia suco mofado e estragado sobre a bancada, exalando um cheiro insuportável que parecia ter impregnado o ambiente inteiro. Olhei para a mesa da sala de jantar, que costumava ser o local onde compartilhávamos refeições juntos. Agora, estava coberta de manchas de gordura, sujeira e restos de comida que pareciam estar ali há dias. O chão, antes limpo, estava pegajoso de tanto lixo acumulado. Um profundo sentimento de decepção começou a tomar conta de mim. Fui até o banheiro para ver se a situação era a mesma lá, e o cenário era ainda pior. Havia mofo preto crescendo no chuveiro na pia, dando ao banheiro um ar de total abandono. O vaso sanitário estava imundo, com mau cheiro horrível vindo de dentro dele. Era difícil acreditar que alguém poderia viver em um estado tão degradante. Eu tinha deixado o cuidado da casa nas mãos do meu marido, confiando que ele manteria tudo limpo para quando nosso filho chegasse, mas o que encontrei foi o oposto. O que mais me devastou, no entanto, foi ver o berço do bebê, que havíamos preparado com tanto carinho. Estava completamente tomado por caixas de papelão e sacos de lixo. Eu tinha imaginado nosso filho deitado ali, dormindo confortavelmente, mas em vez disso, o berço estava arruinado, enterrado sob a bagunça. Como Carlos pôde deixar isso acontecer? Pensei, a raiva e a tristeza crescendo dentro de mim. Meus pais, igualmente chocados, começaram a procurar por ele pela casa, mas não havia sinal do meu marido em lugar nenhum. Mas o pior de tudo foi o berço que havíamos preparado para nosso filho. Eu tinha pedido para ele manter a casa limpa para o bebê, mas isso era o oposto, e eu fiquei chocada. Não tem como a gente viver numa casa tão suja assim. Estou especialmente chateada por o berço estar arruinado. Sério? O que está acontecendo aqui? Não havia como criar um bebê num lugar como esse. Meus pais ficaram furiosos e começaram a procurar meu marido, verificando todos os cômodos, mas ele não estava em lugar nenhum. Onde ele poderia estar no dia de folga? Será que ele estava trabalhando mais um turno de fim de semana? Mas nem podíamos confirmar se ele realmente tinha trabalhado nesses turnos, pois ele não recebia pagamento extra por trabalhar nos fins de semana e a empresa dele seguia uma programação regular de trabalho. Eu estava desconfiada desses sumiços dele nos fins de semana. Vamos tentar ligar para ele, sugeri. Incapaz de suportar ficar no quarto bagunçado por mais tempo, conduzi meus pais confusos para fora e disquei o número do meu marido, mas ele não atendeu. Finalmente, após a terceira tentativa, ele atendeu. Ei, onde você está? Perguntei. Estou em casa, ele respondeu. Por quê? Apenas em casa, ele repetiu. Nós tínhamos procurado a casa inteira, mas não havia sinal do meu marido. Será que ele poderia estar enterrado sob todo aquele lixo? Mas não parecia haver ninguém lá, e sua voz não soava como se ele tivesse acabado de acordar. Então, eu ouvi a voz de uma mulher no telefone. Não consegui entender o que ela estava dizendo, mas definitivamente era uma voz feminina. Foi nesse momento que percebi. Ele estava me traindo. Não podia acreditar que ele faria isso enquanto negligenciava nosso filho. A casa estava um desastre enquanto estávamos fora, e ele estava com outra mulher. Eu estava furiosa. Um pai como ele não é necessário para nosso filho. Estou cansada de um marido assim. Se ele prefere a outra mulher, ele pode ficar com ela. Como você consegue viver em uma casa tão imunda e com esse cheiro horrível? Eu perguntei. Entendi, talvez um ladrão tenha invadido. Preciso chamar a polícia. O quê? Mas você está na casa dos seus pais, certo? Do que você está falando? Ele disse. De repente, minha raiva explodiu com as evasivas do meu marido, e eu levantei a voz. Você é quem está mentindo sobre estar em casa, não é? Pare de fingir. É completamente inaceitável deixar o berço virar uma bagunça. Eu não vou voltar para essa casa. Vamos nos divorciar. Eu terminei a ligação abruptamente e rapidamente relatei à polícia sobre o suposto roubo, planejando confrontar meu marido. Instruí meus pais a voltarem para a casa deles e esperei pelo meu marido em frente à nossa casa. A polícia chegou antes do meu marido. Eu os recebi na casa como se fossem convidados, e logo depois, avistei meu marido se aproximando, acompanhado de outra mulher. À medida que ele se aproximava, sua expressão parecia dizer isso é ruim. Eu o confrontei, dizendo, Ei, Carlos, eu não deveria voltar até o mês que vem, mas quem é ela? A mulher ao lado dele me encarou, com os braços cruzados, e disse, E você, quem é afinal? Apesar de encontrar sua amante, eu, estranhamente, me senti calma. Decidi questionar a mulher. Descobri que meu marido estava se encontrando com ela sem revelar que era casado. Eu estava tão enojada com ele que nem sabia mais como reagir.
Ei, pelo menos me deixe explicar, implorou meu marido, tentando segurar meu ombro, mas eu afastei sua mão com tapa, sem querer que ele me tocasse. Não me toque, é nojento. A polícia está verificando o quarto agora. Espero que você esteja envergonhado de que eles vejam a bagunça que você fez. Estou indo embora agora. Explique tudo à polícia. Adeus. Deixando-os perplexos, voltei para a casa dos meus pais, ignorando as várias ligações do meu marido naquela noite. Finalmente, decidi responder. Parecia que ele havia explicado a situação para a polícia e voltou para casa com uma expressão preocupada. Deve ter sido embaraçoso para ele ver a polícia lutando com o quarto bagunçado, mas ele trouxe isso para si mesmo. Após ser rejeitado pela mulher que ele estava enganando, tudo o que restava para ele era vergonha e uma casa destruída. Por favor, me desculpe, volte. Eu estava ansioso para ver nosso filho, ele implorou. Se ele realmente estivesse arrependido, teria vindo até a casa dos meus pais, pelo menos. Pensar que ele poderia se desculpar pelo telefone e que tudo ficaria bem, mostra que tipo de pessoa ele é. Não consigo imaginar um futuro com ele. Você nunca mostrou interesse antes, e agora de repente se importa? Você nem estava lá quando dei a luz, apesar de eu ter pedido várias vezes para você ir. Apontei. Bem, eu pensei que você soubesse que eu viria. Eu vou limpar o quarto. Não consigo fazer as tarefas domésticas sem você. Eu preciso de você, ele implorou. Eu podia imaginar meu marido ficando mais desesperado e confuso do outro lado da linha, enquanto eu continuava a rejeitá-lo. Não importa o quanto você suplique, não vai acontecer. Você deveria ter ficado com aquela mulher. Se você não consegue lidar com as tarefas domésticas, deixe que ela faça por você, respondi firmemente. Mas foi só um caso passageiro, foi um deslize momentâneo. Você é a única para mim, Aline, ele insistiu. Um caso? Você havia toda vez que dizia que tinha que trabalhar horas extras, retruquei. Isso é diferente, ele gaguejou, incapaz de se explicar. Pressionei meu marido, que começou a murmurar incoerentemente, e ele confessou que estava me traindo com várias mulheres que estudaram com ele no ensino médio, com quem ele havia se reconectado em uma festa de casamento de um amigo. Ele é um canalha de qualquer maneira, não havia sentido em continuar falando. Pensei comigo mesmo enquanto vi ele se desculpar desesperadamente, sua voz quase chorando. Não posso acreditar. Você me dá nojo. Você pretendia tocar nosso filho com essas mãos? Impensável, disse, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Eu não vou fazer isso de novo. Vou te buscar agora. Quero ver você e nosso filho. Vou provar minha sinceridade. Vamos para casa juntos, ele implorou. Não podia acreditar no que estava ouvindo do seu tom desafiador. O que você está pensando a essa altura? Eu não posso confiar em você. Não há mais nada para falar. Vou criar nosso filho sozinha, declarei firmemente. Aline, por favor, me perdoe, ele começou a dizer, mas eu desliguei antes que pudesse ouvir o resto de suas palavras. O som da chamada encerrada ecoou em meus ouvidos, e isso marcou o fim do nosso curto casamento. Meio ano se passou desde então, e eu decidi começar a trabalhar, contando com o apoio dos meus pais. Assim que eu tiver economizado dinheiro suficiente, pretendo sair da casa dos meus pais e começar a viver sozinha com meu filho. Estou no meio de negociações de divórcio com meu marido, principalmente por causa da pensão alimentícia. Apesar de sua experiência limitada vivendo sozinho, meu marido aparentemente não consegue lidar com as tarefas domésticas, e a maioria de suas refeições vem de restaurantes, deixando sua casa em desordem. No entanto, isso não é mais problema meu. Vou fazer o meu melhor para encher meu filho de amor e cuidado. Agora, com o passado para trás, estou pronta para recomeçar, dedicando cada dia ao que realmente importa. O futuro do meu filho, nossa nova vida, construída com força e esperança.